Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Anderson Alves e sou seu professor de Educação Ambiental. No vídeo de hoje nós vamos discutir o que é economia verde, qual a sua importância e qual a sua interação com a educação ambiental. Iremos entender também o porquê que a economia verde passou a ser um dos novos paradigmas após a reunião do Rio+20. Para iniciarmos, é importante que compreendamos dois conceitos que usualmente são falados e, em muitos casos, são confundidos. No primeiro conceito, nós estamos falando de conservação. Na conservação, significa dizer que para salvar, para proteger a natureza, é necessário que se mantenha os recursos retirados de forma sustentável. Ou seja, eu posso extrair recurso natural desde que eu mantenha sempre uma quantidade suportável à sua regeneração ou à manutenção da espécie. Significa dizer que eu posso fazer uma extração controlada desses recursos. Assim, eu pratico uma forma conservacionista. Já do formato preservacionista, ou seja, a preservação do recurso natural, isso induz que a retirada desses recursos naturais, é proibida e deve-se manter o princípio da intocabilidade. Ou seja, os recursos naturais devem manter-se intocáveis onde estão no meio. Então, a diferença é substancial entre conservação e preservação, que, aliás, inclusive, um bom exemplo sobre isso é que algumas falhas são ditas com relação aos recursos hídricos. É comum, por exemplo, as pessoas dizerem vamos preservar os recursos hídricos. Quando alguém diz que vamos preservar os recursos hídricos, comete uma grande falácia em informar que vamos manter os recursos hídricos intocáveis. O que, do ponto de vista do uso múltiplo da água, isso não seria possível. Então, esses dois conceitos são dois conceitos importantes para que possamos a compreender os passos das nossas próximas aulas. Tá? Bem, é importante que façamos um breve histórico e compreendamos o porquê do surgimento da economia verde. Tá? São três aspectos que são interessantes. O primeiro é o crescimento populacional. O crescimento populacional ele cresceu também, primeiro, o número de produtos e os hábitos e consumos das populações que nós tínhamos há 50, 100 anos atrás. Paralelo a isso, cresce também o número de empresas que precisam atender esses novos hábitos e esses novos consumos. Como o setor produtivo sempre foi tido como o setor responsável pela degradação ambiental, cria-se então uma estrutura a partir da Rio+20, que é a economia verde. Mas aí nós temos aqui alguns paradigmas. Um dos primeiros paradigmas era conciliar o crescimento econômico e a preservação ambiental. Como o setor produtivo sempre foi taxado como responsável pelas degradações, e nesse instante retira-se daí o consumidor, que é a grande partida para o consumo, a economia verde, então, passa a incluir a sociedade, esses consumidores, que é a própria sociedade, o Estado e o setor produtivo. Então, juntando-se os três, junta-se numa responsabilidade coletiva, na busca de soluções que sejam sustentáveis, que possam atender aqueles que demandam e aqueles que ofertam, no caso da indústria. Nesse aspecto, a gente tinha alguns desafios. Um dos grandes desafios é a retirada do conceito de que os países pobres são os maiores causadores dos problemas ambientais no mundo. Esse conceito, sobretudo na Comissão de Brundtland, foi dito e foi reverenciado, como ainda hoje muitas pessoas associam parte da degradação aos países mais pobres do mundo. Na verdade, hoje, alguns dos países mais ricos tentam, na medida do possível, imputar a esses países e oferecer a alguns países medidas de proteção, haja vista que os seus países já foram degradados ou já tiveram recursos exauridos acima da sua capacidade. Na tentativa dos países mais ricos de transformar os países mais pobres em depósito de recursos naturais. Entretanto, atitudes como essa podem levar esses países pobres a uma certa estagnação do ponto de vista do seu crescimento. Porque
na medida em que esses países possam reservar e apenas abrigar os recursos sem explorá-los, significa dizer que, além de serem depósitos de recursos naturais, eles impedem também o crescimento que aqueles países que conseguiram cresceram na exploração de recursos naturais. E essa discussão é uma discussão que não para, até porque grandes programas internacionais subsidiam e pagam programas e projetos de manutenção de recursos naturais em países ditos subdesenvolvidos. Mas é uma discussão que nós deveremos tratar a partir do vídeo 5. Bom, chegando à conferência da Rio+20, eis aí a grande questão que mudou esse paradigma, a quebra de paradigma. Pois, como já dito anteriormente, a indústria e o processo fabril, mais a economia de modo geral, quando aqui fala economia, estamos falando das firmas, eram sim os grandes responsáveis pela degradação ambiental. Não que esse cenário tenha mudado. O que se mudou depois da conferência da Rio+20 e na economia verde é que não apenas a indústria é o maior responsável pelas degradações, mas também a própria sociedade que demanda com que essa indústria faça produzir. Então, a estrutura institucional ela foi alterada com a tentativa de se chegar e alcançar esse desenvolvimento sustentável. Então, portanto, a partir de agora, a partir da Rio+20, nós passamos a ter agora um esforço coletivo e não apenas apontar um único setor como responsável dos desequilíbrios ambientais ocorridos até a data de hoje. Além disso, grandes acordos e grandes compromissos foram firmados, né? Nós tivemos vários tratados que foram firmados. Entretanto, é importante ressaltar que alguns desses tratados são tratados, poderia dizer de uma forma mais simples, apalavrados e não oficiais. Outros tratados foram oficializados, mas com a possibilidade de desistência. Significa dizer que os tratados na tentativa de reduzir emissões de CO2 ou alguns tratados que possam mudar a normatização de produtos para comercialização internacional, alguns desses tratados foram, em sua maioria, até o ano de 2020, cumpridos, mas alguns, em função de outros aspectos institucionais ou de decisões de cada um desses países, eles foram interrompidos ou não conseguiram por motivos de cada uma dessas nações. Esses tratados eles foram importantes porque eles foram tidos como um símbolo principal desse avanço da economia verde. E, aliás, aqui no Brasil, por exemplo, foram assinados 2 tratados, um com relação ao uso da água, na melhoria de marcos regulatórios no princípio da cobrança pelo uso da água, também foi normatizado, já que grandes países no mundo trabalham com precificação de recursos naturais. E um outro tratado que foi firmado foi a organização dos aterros sanitários existentes no Brasil, com a criação de uma política de recursos para resíduos sólidos. Dentre esses acordos, o Brasil anunciou também durante essa Rio+20 que iria aportar 10 milhões de dólares para a África. Esse acordo não só em dinheiro, mas é um acordo que também ofereceu ensino a acordos entre Brasil e África na tentativa de enviar professores, programas de mestrado, programas de doutorado que capacitasse a esse povo africano. Sobre o conceito de economia verde, aqui o conceito mais utilizado pela PNUMA, a gente pode ler da seguinte forma: a economia que resulta da melhoria do bem-estar, e da igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica. Ou seja, nós estamos falando de uma ruptura de modelos antigos em que era apenas extrativista, explorava-se para que se mantivesse a economia. E passamos para um conceito de que é necessário que mantenhamos para a sobrevivência da economia, das pessoas e do próprio Estado. Em termos gerais, a economia verde é uma política socialmente inclusiva, eficiente nos recursos naturais e de baixa emissão de carbono. A baixa emissão de carbono, sem sombra de dúvida, é o tópico frasal, é o ponto principal da economia verde. E assim, a gente pode finalizar
dizendo que a economia verde, sem sombra de dúvida, é o divisor de águas entre o desenvolvimento sustentável e as posições que eram tidas até a reunião de 82, onde apenas a indústria, onde apenas o setor produtivo era responsável pelos processos de degradação ambiental. Podemos concluir também que a economia verde é uma nova tentativa na discussão e no alcance do desenvolvimento sustentável. A todos vocês, até a próxima aula.